isso aqui. Bom. Seguinte, galera. Então, continuando aí a unidade 3, né? Capítulo 7, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos, tá? Bom, um assunto também importante nessa cimeira aí sobre os direitos humanos é entender o que seria a questão da cidadania, né? A cidadania, né, basicamente pode ser entendida como um conjunto de deveres e de direitos que o ser humano abarca dentro da sua inserção na sociedade, né? Isso a cidadania, na verdade, ela tem que ser entendida também como um desdobramento, né? Ou como uma conquista histórica, né? Então, o nosso nível de cidadania, ou seja, a forma como nós exercemos, né, manifestamos ela durante o nosso cotidiano, diante da sociedade, ela não foi sempre do nível que ela tem hoje, né? Então, a cidadania, ela remonta desde a história, vários acontecimentos da história, que a gente poderia destacar alguns importantes, por exemplo, a Revolução Francesa, né, que preconizou lá valores como liberdade, igualdade, fraternidade, né? Você tem o que a gente chama de Primavera dos Povos, né, que foi um conjunto de manifestações que aconteceu na Europa depois da Revolução Industrial, que, na verdade, os trabalhadores começaram a se sentir explorados, começaram a passar por uma série de dificuldades, e, nesse sentido, eles começaram a mobilizar-se, organizar movimentos para poder melhorar, buscar melhores condições de vida, né? Então, a gente costuma entender que a cidadania, ela também tem uma trajetória histórica, né? Como o Thomas Marshall coloca aí na perspectiva dele, né? Então, a primeira parte da cidadania, ou a primeira etapa, segundo ele, seria a conquista dos direitos civis, né? E o que se entende pelos direitos civis, né? Seria garantir a liberdades individuais, possibilidade de pensar, de expressar de maneira autônoma, né? E a liberdade de ir e vir, e o acesso à propriedade privada, né? Então, nesse primeiro momento aí, esses ideais dos direitos civis foram muito ligados aos ideais iluministas, né? Que levaram, por exemplo, o fim dos regimes absolutistas, né? As monarquias, digamos assim. Então, você tem essa primeira fase, essa primeira etapa aí da questão, né? Uma outra coisa também muito importante que foi lembrada aqui é que nessa primeira fase a gente cria a concepção de uma igualdade jurídica entre os homens, né? De que, teoricamente, né, todos são iguais perante a lei, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver que isso é um pouquinho diferente na prática. Na sequência, segundo o Marshall, né, a gente teria que atingir o que a gente chama de direitos políticos, né? Que basicamente iriam estar relacionados à participação, à forma como o indivíduo pode se manifestar em relação às instituições, os órgãos que controlam a questão do poder, né? A nossa sociedade, ela tem uma organização baseada em Estado, né? Então você tem o indivíduo, as instituições, e as instituições, elas são responsáveis por organizar a sociedade, legitimar a questão de regras, normas e tal. E a partir disso, né, dessa configuração, uma das formas da gente manifestar a nossa participação nesse contexto seria através da questão política. E aí entra os direitos políticos, que aí, no caso, como a gente estudou no capítulo anterior, né, dentro daquele contexto da democracia representativa, né, que foi alcançada baseada em modelos tanto liberais, né, como também aqueles modelos marxistas que a gente estudou, a gente entende aí essa forma do voto como forma de expressar o nosso direito político, né? Então, a partir do momento que você elege um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente, isso a gente entende como um direito político, que em alguns países isso não acontece, né?
Então, seríamos em segundo estágio, né? E nesse estágio é muito importante lembrar, né, que esses direitos políticos, em certo grau, foi relacionado à organização política de trabalhadores, né, no final do século XIX, né. Então, na medida em que eles estavam buscando melhores condições de vida, né, a democracia ela apareceu como uma alternativa para que você se organizasse, desde em sindicatos, partidos políticos e tal, e aí, a partir desses grupos, né, por exemplo, um trabalhador que vota num partido que defende os direitos trabalhistas, ele teria uma certa representatividade, né. Hoje é muito comum você ver, por exemplo, grupos individuais falarem que tem que ter representantes para defender as suas categorias. Então, assim, a gente pode até pensar que isso é meio complexo de entender, né? Por exemplo, ontem mesmo um professor, um amigo meu, falou, a gente tem que votar em professor para representar o professor. Mas aí eu perguntei para ele, tá, mas e o gari, o vendedor, o ambulante, quem que vai representá-los? Como é que vai funcionar isso? Como é que eu posso relacionar isso, por exemplo, a ideia de direitos civis em que todo mundo são iguais, né, etc., a questão dos direitos humanos. Então, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio disso, em alguns contextos é muito complicado, né? Sejamos práticos em relação a isso, né? E o terceiro estágio seria os direitos sociais, né? Que promovem padrões de bem-estar coletivamente, né? E que, por meio da dignidade do emprego, né? Pelo emprego, pela educação, saúde e lazer. Então, esse último aí, né? São essenciais para a construção de uma vida digna, né? Então, sem os direitos sociais, o indivíduo pode ser inserido como viver, né, de um modo de vida, digamos, não satisfatório, né? Então, ele está muito ligado à questão dos padrões de bem-estar, né? E esses direitos, eles muitas vezes, eles resultam da participação política. Então, se vocês notarem, né, quando eu chego no termo cidadania, esses três elementos, eles têm que estar, digamos, coesos, né, para ajudar a entender o comportamento a questão da cidadania, né. Então, a cidadania, ele envolve um conjunto de direitos que o indivíduo tem, né, que vão desde os civis, políticos e sociais, né, e que cada um desses direitos, eles tiveram um contexto, uma fase mais específica para poder serem mobilizados, criados e disponibilizados, né? Mas aí vem a questão, e o que define um cidadão hoje, né? Então, o cidadão hoje vai ser aquele cara que vai exercer de maneira efetiva todos esses três direitos, né? Então, a gente pode falar que esse conceito, ele meio que é multidimensional, né? E na medida em que a sociedade acaba criando outras demandas, digamos assim, né? Vamos pegar um contexto hoje, está acontecendo, a questão da discriminação racial, né? A igualdade de gênero, né? A questão dos grupos LGBT. Então, na verdade, a cidadania ela vai estar sempre sendo, digamos assim, metamorfoseada, né? Porque a sociedade ela muda, né? E na medida que ela está mudando, que ela passa por algumas transformações, né? A ideia de direitos e de cidadania também vão estar sendo estendida nesse contexto, né? Então, a visão do Bergson aí nessa questão aí é basicamente entender que quando o indivíduo ele tem consciência, né, de ser sujeito de direitos, né, ele consegue ter uma maior facilidade nisso aí. Agora, uma coisa muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não têm muita tranquilidade em seguir regras, né? Eu só consigo ter essa cidadania sendo efetiva, sendo plena e organizada, a partir do momento em que eu também consiga entender a questão dos meus direitos, né? Dos meus deveres. Então, a relação entre direito e dever, elas são siamesas, digamos assim, elas estão interdependentes. Então, eu preciso ter a relação bem nítida, bem fundamentada nos dois, né? Então, por exemplo,
A partir do momento em que eu tenho um direito, eu também tenho que exercer ou praticar os deveres enquanto cidadão, né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar nisso aqui. Bom, dentro da temática que a gente está vendo também, aí entra a questão dos direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada ali por volta, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial a gente teve ali uma questão muito séria com os nazistas, né? Em relação às minorias, ciganos, judeus, né? Então, a gente teve ali, por exemplo, uma série de desrespeitos a direitos civis, direitos políticos e até mesmo direitos sociais, né? Porque teve fome, teve perseguição étnica, teve genocídio, né? Então, isso tudo feriu alguns princípios que haviam sido preconizados desde a Revolução Francesa, por exemplo. No entanto, foi criado esse documento, né, com o intuito de preservar a dignidade da vida humana, né? E aí que entra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E foi muito importante porque hoje várias constituições civis, né, por exemplo, a Constituição brasileira, a norte-americana, enfim, as constituições de alguns países democráticos, elas levam em consideração alguns dizeres que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se você pegar, por exemplo, a Constituição brasileira e colocá-la do lado ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é possível a gente ver ali alguns elementos similares, tá? Acaba tendo essa relação aí. Então, os direitos humanos, eles podem ser universais, né, inegociáveis. Então, eles são únicos e devem ser respeitados em qualquer lugar do planeta como forma de garantir a preservação da dignidade da vida humana. Então, coisas como perseguição do indivíduo por causa de sua religião, por causa da sua política, da sua orientação sexual, entre outros, são coisas que violam, né, de maneira específica os direitos humanos, tá? Então, a gente consegue pensar nisso aí também, e é um assunto que a gente vai tratar na atividade, tá? E, por fim, a gente vai trabalhar a questão dos direitos humanos no Brasil, que é uma característica muito complicada da gente entender, porque o Brasil, ele tem uma concepção, né, de um Estado, né, a nossa legislação, o nosso Código Penal, por exemplo, ele tem uma característica que me chama muita atenção, né, que é a questão da preservação da propriedade privada em detrimento à vida. O que seria isso? Né? O nosso Estado, né, o Brasil, a nossa legislação, ela é muito ligada à questão do patrimonialismo, ou seja, a gente entende, né, que as nossas leis aqui em determinadas situações, elas são criadas para proteger a propriedade privada, o lucro. Como é que eu penso nisso? Às vezes, se você roubar um carro, você tem risco de ser mais penalizado que se você deixar uma criança morrer numa lixeira, né? Isso a gente consegue relacionar, por exemplo, com a questão da discriminação racial mesmo, né? Por que se morre mais negro do que branco, né? Por que no Brasil a taxa de feminicídio é muito alta, né? Por que o Brasil é considerado um dos países perigosos para uma mulher viajar sozinha, né? Então, essas questões estão muito ligadas aos desrespeitos aos direitos humanos e à concepção de um Estado que foi criado ao longo do seu tempo, ao longo da sua história, num padrão, né, que é segregador, excludente e que visa única e exclusivamente o lucro, né? Então, vários problemas que nós temos, eles dizem respeito à questão dessa concepção de sociedade que foi criada, né? Então, quando a gente volta lá no século XVI, XVII, entende que vem um escravo, esse escravo ele vem desprovido de qualquer princípio de direito civil, direito social, direito político, e que isso dura mais de 300 anos, isso vai deixar uma chaga, uma cicatriz na sociedade brasileira, que, por exemplo, hoje, você tenta mudar isso criando leis, mas que, infelizmente, só a lei parece que não vai resolver o negócio. É também um traço cultural da sociedade brasileira
desrespeitar princípios, violar direitos básicos inerentes à dignidade e à vida humana, né? Então, a gente chega num contexto social, um contexto histórico-social, que coloca para a gente um desafio muito grande para os próximos anos, é de fazer valer essas questões. Então, problemas como, por exemplo, igualdade de gênero, discriminação racial, as minorias e étnicas em geral, vários problemas que esses grupos sofrem, eu teria minimizado, eu conseguiria criar, talvez até extinguir, digamos assim, os problemas relacionados a essas minorias, se eu pegasse como referência os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma história, um passado, né, e associado a isso uma legislação, uma estrutura política, uma estrutura jurídica que meio que permite que essas mazelas ainda continuem, a gente começa a entender por que é tão difícil a gente trabalhar e mudar alguns problemas na nossa sociedade, né? Então, a ideia da questão dos direitos humanos, e principalmente na questão da democracia e cidadania no Brasil, né, é uma questão muito complicada, né? E por mais que a gente tenha avançado em alguns assuntos, em algumas questões, né, isso parece ser muito forte de mudar, né? Então, a gente entende que a estruturação, né, a forma como esses direitos foram construídos no Brasil, né, eles estavam sempre ligados à questão dos interesses das elites, né? Então, pega, por exemplo, a questão da terra, o movimento dos trabalhadores. Você tem concentração de terra por quê? Porque foi criada ali no século XVI, as capitanias hereditárias, já foi uma base da concentração de terra, né? E as medidas políticas criadas posteriormente, de nada tiveram de efetividade para mudar essa questão do acesso à terra, né? Então, você cria, por exemplo, a lei das terras ali, em que se garantia, né, a posse da terra mediante o pagamento delas, ou seja, só vai ser dono da terra aquele que pode pagar. Então, você criou uma lei que automaticamente só beneficiava quem? O rico. Então, nesse segundo momento, reafirma-se, né, a questão da desigualdade. Então, isso são exemplos de como é que os direitos foram criados no Brasil, né? Então, a gente cria aquilo que eu acabei de falar, que defende o que se pode pagar, em detrimento daquilo que preconiza a vida humana, né? Então, alguns autores trabalham isso de maneira muito efetiva, né? Poucas vezes você vai ter políticas com o intuito de mudar esse paradigma, né? Dúvida em relação a isso?